Ele chegava antes do amanhecer, sempre antes dos recrutas, empurrava um esfregão pelo chão da sala de espera como se já tivesse feito isso 1000 vezes, capuz levantado, olhos baixos. Ninguém prestava atenção nele até que, numa manhã, um jovem candidato a SEAL se abaixou para amarrar o cadarço do tênis e congelou. Logo atrás da orelha do homem, sob a borda de uma gola desbotada, havia uma tatuagem, uma marca antiga, quase apagada. O tipo que apenas um grupo de homens conquistava e apenas depois de sobreviver a algo de que ninguém falava. Antes de continuarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade do mundo você está assistindo. E se você acredita que histórias como esta precisam ser ouvidas, aperte o botão de seguir para se juntar a nós na homenagem a pessoas que nunca deveriam ser esquecidas. Ninguém sabia seu nome. Na lista de serviço, ele era listado apenas como contratado civil de manutenção. Ele usava o mesmo uniforme todos os dias, macacão cinza, moletom azul escuro, botas gastas que nunca perderam totalmente a poeira avermelhada de algum lugar do oeste. Ele aparecia todas as manhãs às 04:30 em ponto, sempre antes dos instrutores, sempre antes dos recrutas. Ninguém jamais o viu chegar. Ele simplesmente estava lá, esvaziando lixeiras, limpando o suor de tatames que não eram dele, limpando espelhos pelos quais ninguém o agradecia. Ele nunca falava, a menos que fosse abordado, e mesmo assim era breve. Bom dia, entendido. Está com você. A academia do Complexo SEAL não era como uma academia comum, não era barulhenta, não era chamativa, era sagrada. Todo homem que atravessava aquelas portas sabia que o ferro significava dor, e a dor era a moeda da transformação. Grunhidos, pesos e disciplina preenchiam o ar. Os candidatos percorriam os circuitos até que suas mãos sangrassem, e os instrutores os forçavam além do que a maioria das mentes humanas poderia compreender. E ainda assim, todos os dias, antes que o som do giz e do aço tomasse conta, lá estava ele, passando o esfregão, varrendo, reabastecendo, desaparecendo. A maioria dos mais jovens nem o olhava, estavam ocupados demais tentando sobreviver ao dia. Mas alguns dos instrutores mais velhos tinham notado algumas coisas estranhas. O jeito como ele dobrava as toalhas, preciso, firme. O jeito como ele empilhava os pesos, sempre equilibrados por peso, não apenas por tamanho. O jeito como ele observava os novatos no espelho, nunca encarando, apenas observando como se estivesse escaneando. Ele não usava fones de ouvido, nunca carregava um telefone, e embora se movesse como um homem com idade nas costas, havia algo errado. Seus joelhos não estalavam quando ele se agachava, suas mãos não tremiam, e quando ele pegava uma barra de 20 quilos para movê-la de um suporte para outro, ele fazia isso com um aperto que não havia amolecido em décadas. Os recrutas brincavam que ele provavelmente era algum fracassado ou rejeitado. Um deles até sussurrou: "Aposto que ele se inscreveu anos atrás e foi eliminado." Mas um dos instrutores mais velhos, um ex-líder de equipe chamado Mason, encerrou aquilo com um olhar. Mason era duro, quieto e não era dado a brincadeiras, mas nem ele olhava o zelador nos olhos quando passava. A base já havia recebido centenas de civis ao longo dos anos, pessoal de cozinha, motoristas, contratados, mas ninguém ficava muito tempo. Os horários eram brutais, a segurança era intrusiva. A maioria não aguentava o ambiente, exceto ele. Ele nunca reclamava, nunca tirava um dia de folga, nunca atrapalhava ninguém. O único detalhe que todos se lembravam era este: ele sempre mantinha o capuz levantado, mesmo dentro de casa, mesmo em julho. Mas, uma manhã, no meio do verão, logo após um circuito brutal de pesos, um recruta chamado Dawson desabou em um banco. Ele se inclinou para recuperar o fôlego e olhou de lado para o zelador, que estava limpando o chão próximo. O capuz havia escorregado apenas o suficiente para expor uma pequena área de pele atrás da orelha, bronzeada, marcada e tatuada, uma tatuagem quase invisível sob a linha da gola. Dawson a observou piscando para afastar o suor dos olhos. Não era um símbolo de motociclista, não era tribal, era militar, muito específico, um tridente atravessando um crânio, o tipo que só era usado por SEALs que haviam completado missões de nível Tier 1, missões que nem sequer eram reconhecidas no papel, o tipo de tatuagem que ninguém fora dessas operações jamais teria ou ousaria usar. Ele não disse nada no momento, apenas observou enquanto o zelador se endireitava, ajustava o capuz e se afastava, silencioso como sempre, com o balde de limpeza seguindo atrás como se nada tivesse acontecido.
Mas a partir daquele momento, Dawson não conseguiu parar de pensar nisso e nem o resto da base. Dawson não disse nada naquele dia, ele nem tinha certeza do que tinha visto. Talvez fosse um truque da luz, ou sua imaginação completando lacunas por causa do cansaço. Mas a imagem ficou em sua mente, o ângulo da tatuagem, o estilo das linhas, a nitidez desbotada que só vem de anos sob o sol. Ele pesquisou naquela noite sozinho em seu beliche, navegando por fóruns que ele nem deveria conhecer. Operadores, missões especiais, equipes não confirmadas, a maior parte era lixo, mas algumas imagens combinavam. Não exatamente, mas próximas o suficiente. Tridente, caveira, operações secretas. Na manhã seguinte, Dawson manteve os olhos no zelador, sem encarar, apenas observando. E ele não estava sozinho. Outros também notaram a mudança. Os instrutores começaram a hesitar ao redor dele. Os oficiais não o apressavam e Mason, o ex-SEAL que se tornou instrutor, agora o observava de uma forma diferente. Não com cautela, não com desconfiança, mas como alguém que mede a distância entre quem é e quem um dia serviu ao lado. Alguém finalmente fez uma pergunta. Foi Grant, um cara grande do Texas que já havia sido eliminado uma vez e voltara mais duro. Ele cometeu o erro de gritar meio brincando. Ei, velhote, você já fez algo além de limpar suor do chão? A academia ficou em silêncio. Ninguém parou de treinar, mas o som mudou. O zelador não se virou, não piscou, apenas continuou passando o esfregão no canto manchado de sangue do tatame, onde dois candidatos haviam ido longe demais na luta. Grant riu constrangido. Acho que não. Então Mason caminhou até ele. Não gritou, não ameaçou. Apenas se inclinou e sussurrou. Se você quer terminar este programa, é melhor calar a boca e mostrar um pouco de respeito. Isso mudou tudo. Grant não disse mais uma palavra pelo resto do dia. A notícia se espalhou rapidamente depois disso. Discretamente, alguns começaram a chamá-lo de o fantasma. Outros apenas o chamavam de senhor sem saber por quê. Ele nunca respondeu a nenhum deles, mas sua presença mudou. Ele ainda era silencioso, ainda chegava cedo, ainda invisível na rotina. Mas agora as pessoas o notavam. Ele se movia como se estivesse mapeando a sala, os olhos sempre rastreando saídas, fraquezas, posturas. Alguns diziam que ele sabia quem ia ser eliminado antes dos próprios instrutores. Então, numa tarde, algo aconteceu que ninguém conseguiu ignorar. O alarme de incêndio disparou durante um circuito de pesos, alarme falso, um mau funcionamento técnico de um novo painel de controle. Mas, conforme o protocolo, a academia foi evacuada. A maioria dos recrutas saiu trotando. Alguns instrutores o seguiram, mas um trainee, Simmons, caiu no meio do caminho. Uma antiga lesão no joelho, agravada pela desidratação, travou completamente. Dois rapazes voltaram, mas congelaram perto da entrada enquanto a fumaça dos fios defeituosos começava a encher o corredor. Ainda não era perigoso, mas levaria pelo menos 5 minutos para uma equipe médica responder. O zelador levou 30 segundos. Ele entrou direto na fumaça, sem hesitação, sem equipamento, apenas com uma toalha enrolada na boca. Ele carregou Simmons nas costas, não o arrastou, não teve dificuldade. Um transporte perfeito clássico de bombeiro, um braço travando a perna atrás do joelho, o outro sobre o ombro, controlando o equilíbrio como se tivesse praticado aquilo por anos. Simmons pesava 98 quilos. O zelador não soltou um único grunhido. Quando emergiu, os olhos vermelhos mais firmes, ele colocou Simmons cuidadosamente no tatame e se afastou sem dizer uma palavra. O chefe dos bombeiros chegou momentos depois. Eles liberaram o prédio. Todos estavam seguros. Tudo ficou bem. Ninguém falou sobre isso. Nenhum relatório oficial mencionou seu nome, mas todos viram a precisão, a calma, o reflexo. E mais tarde, naquela noite, quando Dawson passou pelo carrinho de suprimentos do zelador, ele notou algo novo. Um pequeno patch costurado dentro do bolso frontal, quase invisível, linha preta sobre tecido preto, letras desbotadas mas claras se você olhasse de perto. ST6, SEAL Team 6, o tipo de unidade que não confirma seus membros, o tipo que não deixa rastros, o tipo que faz homens desaparecerem quando se aposentam. E de repente tudo fez sentido. Na manhã seguinte, tudo parecia diferente. Não porque alguém tivesse dito algo, mas porque ninguém disse. Não havia mais piadas, nem olhares de soslaio, nem perguntas sussurradas nos cantos do vestiário. Apenas uma mudança silenciosa na energia, como se a sala tivesse decidido se reajustar ao redor de alguém que todos haviam julgado mal.
O zelador ainda chegava no mesmo horário, ainda varria o mesmo trecho de piso de borracha, mas agora as pessoas davam passagem quando ele passava, não por medo, mas por algo mais pesado: respeito, o tipo que você não pede, o tipo que você conquista antes mesmo que alguém veja. Mason observava de perto. Ele estava em silêncio desde o incidente do alarme de incêndio. Ainda não havia se aproximado do zelador, ainda não, mas naquela manhã, enquanto os recrutas terminavam os sprints de aquecimento, Mason caminhou até o armário de suprimentos onde o zelador costumava desaparecer por 10 minutos em cada intervalo. Ele bateu uma vez, abriu a porta e entrou. O zelador estava sentado em um balde virado, tomando café preto de uma garrafa térmica amassada. Ele levantou os olhos lentamente, calmos, indecifráveis. Mason não se sentou, apenas ficou ali por um momento e então falou: "Eu estive em Kandahar, de 2007 a 2008. Você estava naquela unidade, não estava?" O zelador não respondeu. Mason assentiu uma vez como se aquele silêncio fosse toda a confirmação de que ele precisava. Havia uma história, ele continuou. Um local negro fora de Helmand. Missão de resgate, zero informações, sem apoio aéreo. 2 homens entraram. Apenas um saiu. Diziam que o que voltou carregou o outro por quase 1 quilômetro sob fogo inimigo. Costurou a própria perna com uma faca de combate e desapareceu antes mesmo do debriefing. Nenhum nome. Apenas sumiu. O zelador o encarava. Sem expressão, sem reação. Mason respirou fundo. Era você? Uma pausa. Então, finalmente, o zelador falou, calmo, baixo: "Você não deveria fazer perguntas para as quais não quer respostas." Mason não sorriu. "Foi o que eu pensei." Ele se virou para sair, mas parou na porta. "Eles acham que estão aprendendo disciplina naquela academia, mas você está ensinando outra coisa, algo que nenhum de nós consegue colocar num quadro branco." O zelador olhou para suas botas. "Eles vão precisar disso se algum dia virem o que eu vi." E assim Mason foi embora. A notícia não se espalhou, não em voz alta, mas algo mudou nos dias que se seguiram. Uma manhã, um grupo de instrutores chegou e encontrou a porta do armário do zelador ligeiramente aberta. Dentro havia uma bandeira americana dobrada, um único par de botas de deserto e uma antiga moeda de desafio da Marinha descansando sobre um patch de nome desgastado. O nome dizia apenas Reis. Sem primeiro nome, sem patente, apenas 5 letras desbotadas. Naquela tarde, Dawson reuniu coragem suficiente para se aproximar enquanto Reis enrolava uma corda de batalha para guardar. "Senhor", ele disse calmamente, "se o senhor realmente foi um deles, por que está aqui?" Reis continuou enrolando a corda. "Porque é aqui que eles precisam de mim." Dawson hesitou. "Por que não contar a ninguém?" Reis finalmente o olhou nos olhos. "O dia em que você precisar dizer às pessoas quem você é o dia em que você já esqueceu." Então ele se levantou, limpou as mãos em um pano e se afastou. Dawson nunca perguntou de novo, mas naquela noite ele ficou olhando por mais tempo para o pet do tridente no seu armário. E quando foi dormir, ele sabia que o homem que varria os tatames poderia ser a última linha de silêncio entre o mundo deles e o mundo de que ninguém fala. A partir daquele dia, ninguém mais o chamou de zelador. Não em voz alta. Ele ainda estava listado assim na folha de ponto, ainda registrava seu horário como civil, ainda assinava cada requisição de equipamento com um nome que ninguém mais ousava repetir sem baixar a voz. Mas por toda a base na mente de cada recruta e instrutor que havia vislumbrado a tatuagem no pescoço ou o silêncio no olhar, ele se tornara algo totalmente diferente. Reis tornou-se parte do ar, uma presença silenciosa que se movia pela academia como um fantasma com propósito. Nunca exigiu nada, nunca interferiu, mas de alguma forma sempre estava observando. Os recrutas começaram a treinar mais forte quando ele estava por perto. Pararam de reclamar dos banhos frios, dos joelhos doloridos, de não conseguirem passar. Ninguém lhes disse para fazer isso, eles simplesmente fizeram, porque na presença de um homem que não tinha nada a provar e tudo a carregar, as desculpas morriam silenciosamente. Uma noite, depois do toque de recolher, Dawson chamou um dos novos candidatos de lado e disse: "Se algum dia você ouvir te observando, não tente impressioná-lo, apenas não cometa erros." O garoto ainda não entendia, mas um dia entenderia. Mason, por sua vez, nunca mais tocou no assunto, nem nas instruções, nem nos relatórios. Ele não precisava. Uma vez, durante uma pausa entre as sessões, ele deixou um bilhete dobrado dentro do carrinho de suprimentos de Reis, sem assinatura, apenas 3 palavras, né? "Você ainda serve."
Reis nunca mencionou, mas na manhã seguinte as cordas de batalha estavam enroladas mais firmemente que o normal, e os suportes de agachamento já estavam desinfetados antes que qualquer um chegasse. O pessoal sênior da base nunca reconheceu formalmente o que suspeitavam. Nenhuma verificação de antecedentes encontrou registros militares, nenhum arquivo da Marinha correspondia ao homem com aquele rosto. Mas aqueles que realmente sabiam como as operações especiais funcionavam entendiam que os guerreiros mais eficazes eram muitas vezes aqueles que não deixavam documentação para trás. Uma tarde, um comandante visitante de Coronado o reconheceu. Ele estava passando pelas portas abertas da academia quando parou, olhou e sussurrou para Mason: "Você não faz ideia de quem ele é, faz?" Mason respondeu sem olhar: "Não, mas sei exatamente o que ele é." O comandante não fez mais perguntas, apenas assentiu e foi embora. A academia continuou funcionando, os recrutas continuaram suando, os instrutores continuaram gritando, mas de vez em quando alguém deixava um haltere cair sem controle, ou batia uma porta de armário com força, ou falava fora de hora, Reis aparecia no canto do olho deles, sempre um segundo antes, sempre o suficiente para fazê-los endireitar a postura. E às vezes, nos raros momentos de silêncio antes do amanhecer, ele parava diante do espelho, abaixava o capuz e olhava para o rosto que o encarava de volta. A tatuagem no pescoço, outrora escondida, agora desbotada pelo tempo e pelo suor, ainda falava mais alto do que qualquer saudação jamais poderia. Ele nunca contou sua história a ninguém, nunca revelou sua patente, suas missões ou os nomes dos homens que não voltaram. Ele simplesmente continuava passando o esfregão nos tatames, enrolando as cordas, esfregando o sangue das telhas, até que cada recruta que passasse por aquela academia entendesse que lendas nem sempre estão nos pódios. Às vezes, elas empurram baldes de limpeza às 4 da manhã, silenciosamente garantindo que a próxima geração saiba exatamente o que significa servir. Ele nunca usou uniforme, nunca deu ordens, nunca pediu agradecimentos. Ele simplesmente aparecia cedo, calado, despercebido, e fazia o trabalho que ninguém mais pensava que importava. Mas por trás daquele esfregão e sob aquele capuz havia uma história que ninguém poderia imaginar, e um passado que ainda vigiava um lugar construído para os mais fortes. Porque às vezes os homens que viram o pior não te contam o que fizeram, eles te mostram como carregar. Agora te pergunto, você já cruzou com alguém assim? Alguém que o mundo ignorou até que um detalhe, um gesto, um olhar revelou o peso que ele carregava em silêncio? Compartilhe o nome deles nos comentários, conte-nos o que eles te ensinaram, porque aqui nós honramos aqueles que não pedem reconhecimento, apenas respeito. Obrigado por assistir. Se esta história te tocou, compartilhe, inscreva-se. Nos ajude a manter viva a força silenciosa daqueles que nunca deixaram de servir, mesmo quando o mundo parou de observar. E da próxima vez que você passar por alguém varrendo o chão, olhe mais de perto.